Olá, meus caros, mais uma vez estamos aqui reunidos, dando continuidade ao nosso trabalho de reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Nossas casas ainda estão momentaneamente fechadas ao público, apenas fisicamente, porque em sua psicosfera, no seu objetivo, estamos todos abertos, unidos, com o objetivo de acolhermos as nossas necessidades, as nossas carências, e a gente aproveita essas oportunidades não só para conhecer um pouco mais do Evangelho, fazer uma leitura à luz da doutrina espírita, mas também para mudar o nosso padrão de aflições e expectativas que estamos vivendo nos dias atuais. Para aqueles que estão sentindo falta, por exemplo, né, do contato físico, da presença na casa espírita, pode estar falando, nossa, estou precisando tanto de um passe e gostaria demais receber o passe. A nossa sugestão mantenha, durante os instantes desse nosso bate-papo, o seu copo com água. Não é? E nesses instantes nós vamos rogar também juntos a espiritualidade amiga que faça transformar essa água em um fluido necessário para a nossa reconstituição, para o nosso auxílio. Lembrando que a transmissão fluídica ocorre de físico para físico, como também espiritual para físico. Então nós temos, junto com os nossos espíritos protetores, os nossos anjos guardiões, por assim dizer, a capacidade de receber o passe como receberíamos se estivéssemos, por exemplo, lá no Portal da Luz. Não é? Então fica essa sugestão para que a gente possa receber também, durante esses instantes, ao auxílio da espiritualidade. Então fica aí nos próximos instantes. Se você ainda não pegou, dá uma corridinha lá, pega o seu copo com água, deixa sobre a sua mesa, que nós vamos todos fazer uma oração a partir deste instante. Então a gente roga a Deus, antes de mais nada, a proteção para o nosso trabalho, para que a gente possa ter a compreensão exata dos seus ensinos, que nos foram transmitidos por Jesus, rememorados por Kardec. Que nós tenhamos a facilidade de compreender, transformar em palavras acessíveis, para que todos nós possamos aproveitar ao máximo as suas lições, aplicá-las no nosso dia a dia, de acordo com a nossa necessidade transitória. Rogando a Deus por saúde, por paciência, por tranquilidade, para que seja fortalecida a nossa fé para a superação dos obstáculos que se nos são opostos nesse instante. Que haja aprendizado em todas as oportunidades e que tenhamos também a proteção nas nossas necessidades. Então, um bom trabalho a todos nós. Bom, a proposta de hoje que a gente selecionou é falar um pouco sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente já conhece o Evangelho, sabe que a gente está falando do capítulo O Cristo Consolador, né? E a gente começa com a leitura do trecho que a gente vai encontrar no Evangelho, que a gente vai encontrar aqui. Não é esse, é esse aqui. É assim que começa o capítulo O Cristo Consolador. Vinde a mim, todo vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. Trecho extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Né? Então vejam, vamos fazer algumas ponderações sobre esse trecho, depois a gente passa para o seguinte. Eu acho que algumas coisas que me chamaram bastante atenção já foram direto no próprio título do capítulo, né? Quando Kardec escolhe o termo Cristo Consolador. Então, Kardec talvez esteja nos colocando, ao escolher esse título, que o principal papel de Jesus, o Cristo, tenha sido da consolação. Né? De fato, ele vem nos revelar, como a segunda revelação das leis de Deus, ele vem nos revelar a verdade, vem nos revelar sobre a existência do mundo espiritual,
o tempo todo ele vai falar do reino de Deus, o tempo todo em suas apresentações, em seus ensinos, até mesmo nas singelas parábolas que ele nos transmitiu, ele coloca a perspectiva de uma vida futura, né? Disciplina o nosso olhar, as nossas expectativas, a nossa esperança para o futuro, né? Tirando o olhar do imediatismo e nos colocando no futuro, né? Que é um futuro que é diferente daquele que os hebreus da época esperavam. Eles queriam um futuro imediato da vitória sobre a luta, no caso imediato que eles vivenciavam lá, sobre o jugo que estava dos romanos. Mas Jesus, ele tinha uma missão, um propósito muito maior, abrir os nossos horizontes, né? Para que a gente olhasse, voltasse o nosso olhar para o futuro amplo, o futuro do espírito, e não um mero futuro do corpo, da existência corporal, né? Então, quando Kardec escolhe o atributo de consolador, o adjetivo consolador para Cristo, ele mostra que uma das suas prioridades era exatamente nos revelar fatos que nos conduzissem a uma mensagem de esperança, uma mensagem que fortalecesse a nossa fé, a nossa compreensão. Não é mera jogo de cenário ou fenômenos que fizessem nos convencer ou nos impressionar para acreditar na sua palavra como única fiadora, mas sim a racionalidade do ensino, da proposta, e em especial que mais tarde seria revelada, como a gente vai ver logo mais, não é? Mas a parte primordial da missão de Jesus, sob o olhar do Kardec, neste capítulo 6 do Evangelho, está na mensagem de esperança, não é? Então é a ele que nós nos socorremos nesse instante. E o começo da sua frase, que é emblemática, é bem clara, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Poucas pessoas, talvez, vão buscar a imagem de Jesus, o pensamento de Jesus, os ensinos de Jesus, em momentos de ampla realização, em momentos de realização profissional, pessoal, em momentos de festa. É bem certo que nós vamos encontrar famílias com hábitos saudáveis de render graças em suas refeições, em eventos comemorativos, se reportando em prece a Deus por intermédio de Jesus e os seus emissários, mas isso ainda é uma camada muito singela da população que tem esses hábitos. Talvez vários desses que têm o hábito, talvez não compreendam nem mesmo a razão de ser disso, né? Geram um automatismo de pouco valor se não for expressão do coração. Mas fato é que todos nós, nos instantes de maior dificuldades, no instante de espanto, no momento de dúvida, no momento em que nos encontramos sem respostas racionais para os nossos desafios e problemas, nos lembramos do céu, nos lembramos de Deus, nos lembramos dos ensinos de Jesus, não é? E isso mostra que a nossa alma, né, o nosso espírito, nós espíritos, voltamos os nossos pensamentos, nossa mente às coisas de Deus, às coisas do Espírito, nos momentos de maior dificuldade, né? Não por acaso, no capítulo anterior do Evangelho, né, Bem-aventurados os aflitos, Jesus já adiantava esse assunto, né? É no momento de aflição que ele está mais pronto a nos acolher. Agora, fato também é que, para ser acolhido, é necessário buscar, né? É necessário buscar. E Jesus, embora esteja à disposição de todos, talvez não seja buscado por todos, mesmo nos momentos de aflição. Muitos não o conhecem, muitos resistem à sua ideia, e muitos interiormente não se sentem merecedores de buscar o auxílio de Jesus. É engraçado, em relação a esse terceiro grupo de pessoas, me ocorre agora,
como nós acabamos nos boicotando quando a gente não se sente digno do amor ou da ajuda de Jesus, né? Jesus tinha em seus destinatários prediletos, dos seus afagos, dos seus ensinos, do seu carinho, da sua proteção, justamente a camada mais discriminada, mais proscrita da sociedade. Ele se dirigia aos pobres, aos doentes, aos degredados. Então ele não fazia distinção entre ricos e pobres. Ele buscava o coração, ele buscava o sentimento das pessoas. Então, quando nós, por um ato de repetição de padrões, inseguranças, ou por um tolo orgulho, não nos julgamos não merecedores do amor de Jesus, do seu ensino, da sua proteção, nós estamos perdendo uma oportunidade valiosa, não é? Do afago, da esperança, do carinho, e estamos dando um pouco de mostra das nossas vaidades, do nosso orgulho, ou, diríamos, na melhor das hipóteses, a nossa ignorância. Não é? Então, é interessante a gente perceber isso também. Mas o fato é que aquele que se sente sobrecarregado teria a grande ajuda em buscar os ensinos de Jesus. Jesus, ele se coloca à disposição de todos, né? E na missão ele coloca, né, tomai sobre vós, primeiro ele promete que seria consolado, né, que eu vos aliviarei ou que eu os consolarei. A promessa efetiva de intervenção de Jesus, como a gente vai acabar vendo, entendendo no andamento da nossa conversa aqui, que de fato ocorre, como isso é efetivo, né? Mas ele coloca antes algumas condições, né? Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Aqui eu selecionei uma imagem para que a gente tivesse a certeza do que é que realmente a gente está falando. Quando a gente pensa em jugo, ou quando Jesus se referia a jugo, ele estava falando dessa ferramenta de trabalho aí que aparece nessa figura sobre os ombros da mulher, né? Vejam que é um pedaço de madeira que ela envolve no ponto de contato com os seus ombros, com o tecido, para diminuir o impacto, diminuir o atrito, para torná-lo mais suave, como diria Jesus. Mas é justamente essa ferramenta que vai possibilitar que ela possa carregar por longas distâncias os jarros, né, com água, que isso daí era uma cena corriqueira na época de Jesus. Para se recordar também de uma passagem de Jesus, ele vai encontrar uma mulher no poço de Jacó, onde ela ia buscar água, né? Então era uma cena corriqueira. O jugo que Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele está colocando como, me parece, aí uma ferramenta de trabalho, né? A proteção de Jesus, a esperança, a consolação que ele traz, não é algo gratuito, dado pela simples graça ou pela crença. Talvez nós vamos encontrar religiões, ressalvado sempre que todas têm o seu valor, todas têm um público-alvo específico, todos têm um momento preciso de encontrar pelo meio adequado a compreensão e a ideia de Jesus, mas algumas dessas religiões entendem que o simples acreditar em Jesus já seria suficiente para a salvação, né? Assim entendido, uma felicidade futura. Mas nos parece, nessa mensagem a que nos referimos há pouco, que quando Jesus fala, tomai sobre vós, veja, sobre vocês, ele não está falando, vem cá, vamos dividir o peso, né? Me permitam a brincadeira das colocações, eu faço não em desrespeito, mas apenas para facilitar a compreensão. Mas Jesus convida que cada um tome sobre vós, cada um de nós, o jugo. A dizer, olha, estou proporcionando a vocês, ou está proporcionado a cada um de vocês, uma ferramenta de trabalho. O jugo é encarado como uma ferramenta de trabalho. Facilita o trabalho, proporciona. Vejam naquela imagem, né, voltando rapidamente a ela. Essa mulher
não conseguiria, durante longas caminhadas, carregar os 2 jarros nas mãos, né? Por mais forte e preparada que fosse. Então ela tem uma ferramenta que vai auxiliar neste trabalho, né? Então também isso a pressupor que o jugo a que Jesus se refere é o trabalho, né? É o trabalho, a conquista pessoal. Cada um de nós tem por compromisso consigo mesmo, primeiro, para com Deus e para com os outros, trabalhar, né? Trabalhar como uma das leis de Deus. Trabalho, uma ocupação útil que vai gerar o progresso. Então, este trabalho, não só o trabalho material, mas, acima de tudo, o trabalho pessoal, o trabalho do conhecimento ou do autoconhecimento e da evolução dos seus sentimentos, das suas percepções, da sua inteligência. Jesus nos convida ao trabalho continuamente, e o jugo é uma ferramenta de trabalho, né? E ele vai, dando continuidade, dizer sobre a importância disso quando ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Nesse ponto, a gente pode fazer uma reflexão que quando Jesus fala aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, talvez ele estivesse colocando como uma condição espiritual, né? Diante das aflições, diante das dificuldades, diante dos desafios que nos são postos, que nós escolhemos ou que nos é destinado por fruto das nossas escolhas passadas, a gente vai ver isso também. O conjunto de desafios que nos são colocados exigem uma postura mental, por assim dizer, né? E qual é essa postura que Jesus diz? Tomai a mim como exemplo, que sou brando e pacífico, né? Sou brando e humilde de coração. Que a postura mental mais recomendada a nós nos momentos de aflição não é o inconformismo, não é a revolta, não é a luta, não é a batalha, não é a reclamação. Seria o quê? Humildade e brandura, né? A postura nesses momentos mais difíceis, que irá facilitar o caminho de cada um de nós, por sugestão de Jesus, que está dizendo: siga o meu exemplo, tomai a mim como exemplo, né? Percebei como eu sou brando, sou humilde. Essa postura de brandura e humildade vai facilitar o nosso trabalho, vai possibilitar que nós encaremos esses desafios com maior serenidade. Talvez nós tenhamos, pensando agora, que o espírito de brandura, o espírito de humildade, gera para nós um campo mental, um tipo de psicosfera, na expressão consagrada do Espiritismo. Joana de Ângeles fala muito da psicosfera, André Luiz fala da psicosfera. Vai gerar em nós um campo mental de paz, que vai, por sua vez, possibilitar o acesso de ideias, espíritos de proteção do mesmo jaez, da mesma sintonia, né? Então, num instante de grande dificuldade, se a minha postura mental é de revolta, pessimismo, as ondas mentais que nós vamos gerar serão baixíssimas, né? Um padrão vibratório baixo, e nós vamos atrair uma multidão de testemunhas, nas palavras do apóstolo, que será de baixo teor vibratório. Agora, se nós tivermos uma sintonia de brandura, de humildade, nós teremos acesso a espíritos de alta envergadura, a nos auxiliar, a nos inspirar, a nos possibilitar o favorecimento, né? Então são considerações que a gente vê de uma maneira singela, mas que tem grande significado no ensino de Jesus, né? A postura mental, a postura de comportamento nossa nos instantes de maior dificuldade, como é que nós estamos agindo, né? E ele vai concluir que o seu jugo, além de suave, o seu fardo é leve, né? A
ainda dentro da ideia do instrumento de trabalho, da ferramenta de trabalho, quando ele fala em fardo, que cada um de nós deve carregar o seu, e ele já tinha convidado que cada um de nós tomássemos o nosso jugo, o fardo também é representativo do trabalho, mas simbolicamente o caminho a ser percorrido, né? O produto do nosso trabalho. Quando nós estamos voltados em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossos objetivos, a busca de uma verdade ou um produto coerente com as leis divinas, né? Seguir as leis divinas pode parecer um fardo, né? Pode parecer um fardo para a mente materialista, para o espírito materialista. Quando a gente aprende com Jesus que a lei é de amor ao próximo, que a lei é de paciência, é de perdão, que a lei é de tolerância, isso, aos olhos do materialista, do hedonista, daquele que busca o prazer imediato e agora, é uma perda de tempo, onde já se viu, está perdendo tempo, isso é algo inútil. Mas o olhar do cristão, daquele que tem a compreensão, o ponto da sua vista, o objetivo do seu olhar no horizonte, no futuro, ele sabe que aquele momento é transitório, então ele consegue perceber que seguir as leis de Deus é, numa palavra do nosso meio, um grande investimento. Não é uma perda, e sim um grande investimento. Quem segue as leis de Deus, quem segue ou carrega o fardo leve, por assim dizer, ele é leve porque ele nos afasta da ignorância, ele nos afasta do mal, ele nos afasta das armadilhas que nós criamos para nós mesmos. Então, tomando o jugo, sendo disciplinados em nossos comportamentos, em nossos pensamentos, em nossas palavras, seguindo as leis de Deus, nós vamos nos isentando de prejuízos futuros, né? E eu estou percebendo que eu só falo e não deixo a Renata falar hoje, né? Tá tudo sob controle. Olá! Aí eu vou passar a bola. Tá. Eu tô fazendo aqui algumas reflexões, né? Porque eu penso que o Evangelho é assim, né? Quando a gente faz a leitura dele, não tem assim... tem, lógico, a interpretação dentro de um contexto, das referências da época, mas com certeza o ensino, ou às vezes uma palavra ou uma frase, vai cair dentro na intimidade de cada um, naquilo que a gente tem a capacidade de compreender. E ouvindo o Alan falar, né, e já antecipando alguns trechos aí que me chamaram a atenção, nesse capítulo, né, do Cristo o Consolador, eu fico pensando o quanto que a gente tem que mudar o nosso ponto de vista, né, o modo como a gente encara a nossa vida. Porque o que Jesus vem nos trazer, então, é uma verdade, né, e na verdade muito ainda não revelada, muito obscura em algumas das suas explicações, dos seus ensinos, porque nós não estávamos preparados para compreender, né, essa profundidade dos seus ensinos. Mas Jesus nos promete que no momento oportuno enviaria então o Consolador prometido, né? Então ele faz essa promessa a todos nós que o acompanhamos, que estávamos aflitos e depois passamos a ficar com vontade de ser como Jesus era, mas ainda não tínhamos os recursos desenvolvidos, né? Como o Alan falou, sabíamos que tinha um trabalho aí pela frente, que era trabalhar a boa nova, mas não tínhamos os recursos, as habilidades ainda desenvolvidas. E eis que é chegado o momento, quando no século passado, Allan Kardec vem nos revelar então, através de todo um trabalho de uma equipe de espíritos que o coloca frente a revelações agora, trazendo a verdade sobre todas as coisas da vida do espírito.
Então nós começamos a compreender que nós temos uma anterioridade, que tudo que nos é hoje, tudo que nos é o fardo hoje, tudo que nos apresenta como trabalho hoje, é consequência, não é uma causa, porque a gente fica olhando tudo que está acontecendo com a gente como a causa, mas na verdade não é, porque o Espiritismo nos mostra um outro ponto de vista, nos mostra que tudo que nós vivenciamos então é consequência de decisões e escolhas nossa em outras circunstâncias, em outros momentos de vida que nós sabemos que são as outras reencarnações que tivemos, né? E que imprime então, né, no momento de hoje, os frutos das nossas atitudes do passado. Nós plantamos situações, decidimos coisas lá atrás e hoje estamos aí saboreando os frutos. Acontece que muitos frutos são amargos, são estéreis e isso nos causa aflição. Então nós precisamos compreender essa aflição como esse fruto das nossas decisões, né? Mas como a Alan estava colocando, nesse capítulo a gente vê a posterioridade do nosso espírito. Então se nós conhecemos que as causas estão no passado, o Evangelho nos impulsiona para uma posterioridade, trazendo a esperança do porvir de um futuro, e isso nos consola no momento de hoje. Nos consola para quê, né, Alan? Você estava falando do trabalho, simbolizando aí, né, toda essa passagem de Jesus, e agora a gente pode analisar com mais profundidade. O trabalho de hoje exige o esforço, exige a nossa vontade, estarmos assim alinhados, né? O nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vontade, quando ele está alinhado, ele está nesse caminho reto de um trabalho que nós compreendemos que é necessário ser realizado. E essa compreensão vem da nossa identificação com o que é necessário ser trabalhado, ser desenvolvido nesta reencarnação. Tem uma frase que eu gosto bastante de um poeta que diz assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então nós sabemos das nossas dores, mas também nós temos já muitas conquistas. Então nós sabemos o que nós carregamos de dores, de aflições na nossa intimidade. Em contrapartida, nós também temos muitos recursos já desenvolvidos que vão nos auxiliar a olhar para a nossa necessidade, ou seja, para aquilo que ainda não temos desenvolvidos. E talvez a dor e a aflição, ela venha num outro contexto, ela venha mais num contexto onde a gente tem um compromisso de resolver um emaranhado de situações, porque aquele que está ajustado no caminho, ele está sem dor, né? Ele tem sim provas, ele tem situações, mas ele não tem uma aflição, porque ele já aceita esse caminhar. Agora o espírito ignorante, o espírito iludido, revoltado, muitas vezes até comprometido mentalmente, aí a gente pode trazer o sinônimo de loucura, de demência, não tem capacidade de refletir sobre a sua necessidade, porque ele está focado na dor, ele está focado na aflição, no sofrimento, né? No sofrimento. E acho que o Espiritismo ele nos consola porque ele vem dar uma luz para esse momento, dizendo para a gente que esse momento é passageiro, mas que ele é necessário porque aquele que lesiona uma lei, ele vai precisar depois se ajustar de novo essa lei. E o ajuste, ele é sempre desconfortável, né? Vamos imaginar num aparelho ortodôntico, num aparelho, numa palmilha para os nossos pés, num aparelho para a nossa coluna, para ajustar, para nos auxiliar, porque a gente não pode ficar dependente desses recursos mecânicos, porque a mudança ela tem que vir numa estrutura mais íntima do nosso ser, mas esses estímulos mecânicos que vêm de fora nos auxiliar, nesse momento em que está provocando uma força, nos impulsionando ao ajuste, ele é desconfortável, que dirá dolorido, a gente até sofre, né? Alan, passa pra gente um trechinho, um outro trechinho que nós selecionamos do Evangelho,
Eu vou pedir licença para ler e vocês vão acompanhando aí, né? Então aí o Consolador prometido é outro item. Se me amas, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, né? Olha que interessante, ele coloca nesse trechinho que vos ensinará todas as coisas. Jesus, então, pode ir. Eu destacaria, né, esse trechinho inicial do Evangelho, guardai os meus ensinamentos, né? Eu fico pensando, fiquei refletindo na palavra guardai, e aí eu fui até o dicionário, embora a gente utilize tanto essa palavra, eu fui, e ali estava, né, tomar conta, preservar, defender. É claro que se a gente for levar ao pé da letra, nós vamos ficar pensando assim, Jesus pediu para a gente então guardar e ficar defendendo, né, ficar tomando conta de algo. Jesus não precisaria disso, porque como Alain colocou, ele já nos disse que cada um teria o seu fardo, né? Lembrando de novo quando ele disse também, cada um terá a sua cruz. Então, ele não quis dizer assim, guardai aquilo que é meu, aquilo que... Mas assim, comecei a pensar assim, guardai os meus ensinamentos. E Jesus, quando ele esteve entre nós, os seus ensinos, como ele mesmo colocou, não podiam ser revelados na íntegra, porque nós não tínhamos maturidade para isso. Ele disse, no momento oportuno, eu enviarei o Consolador prometido, que ele vos ensinará todas as coisas, né? Então, Jesus nos ensinou sobre um reino, nos trouxe a boa nova, mas o seu ensino, ele foi vivenciado. Ele exemplificou através dos seus pensamentos, através da vibração dos sentimentos que ele emanava a todas as pessoas, em todas as circunstâncias, como Alain colocou, ele vibrava diferente. Eu sou manso, eu sou humilde, eu sou resignado. Era assim que Jesus se apresentou a nós. Então ele vibrava esses sentimentos, ele trabalhava os nossos pensamentos, ele tinha uma postura de fidelidade ao Pai, né? Então ele nos trouxe a certeza no futuro, ele se sacrificou para nos mostrar esse futuro, né? Ele se sacrificou para nos mostrar que vale a pena, entre aspas, né, a gente ter essa fé. Então, quando ele fala guardai, eu fico pensando que como ele vibrou esse amor, ele exemplificou esses ensinos de Jesus, o guardai era, sinta esses meus ensinos. Que no momento oportuno você vai aprender, porque eu comparo sempre, né, como o meu maior trabalho aí frente à doutrina é com a educação, e a gente vê que a criança aprende de forma diferente do adulto, né? Então, a criança, muitas vezes, na sua imaturidade, se você tentar ensinar um conceito abstrato, ela que aprende no concreto, ela não abstrai. Então, nós oferecemos para ela vivências, né? Para que no futuro essa vivência possa ser codificada, ser transformada em um conceito, porque ela vai ter maturidade. Então, nós guardamos as vibrações amorosas do Cristo para que no momento oportuno da nossa maturidade pudéssemos pensar sobre esses ensinos, que é o que a gente costuma encontrar muito hoje com a doutrina espírita, revivendo Jesus com mais profundidade nos seus ensinos, porque nós podemos falar agora da imortalidade da alma, podemos falar de reencarnação,
Porque a ciência avançou, a nossa capacidade de pesquisa, de inteligência também avançou, e com isso podemos fazer reflexões mais profundas, porque já temos uma capacidade, um recurso do raciocínio, que nos ajuda a fazer uma lógica, comparações de fatos, observar os fatos, analisar, compará-los e chegar a conclusões, fazendo sínteses. Faz sentido isso? Né? Então, eu destacaria que agora é o momento de nós aprendermos todas as coisas, por isso que nos é revelado agora esses ensinos. E nesse capítulo do Evangelho, eu separei 2 trechos que são frases do Espírito da Verdade, comunicação, né, do Espírito da Verdade. E ele coloca assim, ó: crede e orai, crede, amai e meditai sobre todas as coisas que vos são reveladas. É um imperativo que esse Espírito nos convida, né? Um imperativo de vida, nos impulsionando aí a dizer assim: olha, condiciona a sua vontade perante a verdade agora. Por mais que você tenha de forma instintiva ainda, né, o impulso de um instinto que te direciona à gula, aos prazeres mais mórbidos da vida, a sexualidade, enfim, o orgulho através de uma vaidade, condiciona a sua vontade, porque você sabe que hoje você sofre consequências de um mau uso lá atrás, né? De uma liberdade que não foi muito bem compreendida, do que você faz aqui na Terra e aonde é que você chegará, do átomo ao arcanjo. Então nós já tivemos tantas conquistas evolutivas, mas nós precisamos compreender que a nossa meta é desenvolver e ser como assim Jesus se apresentou entre nós. Então, esses imperativos da vida nos provocam uma mudança de postura perante a vida. Isso é uma reflexão que eu estou fazendo. Porque quando pede assim, crede, né? E ama, crede, orai, crede, meditai, são reflexões, são condições para uma vida a partir de agora diferente. Se nós estávamos vivendo, acreditando no aqui e agora como a nossa única experiência, nosso único propósito, a gente já pode agora começar a entender que somos espíritos imortais, então não é somente para o aqui e agora, mas é para a nossa eternidade as conquistas que realizamos. E eu destacaria também nessa questão das aflições o convite que o Espírito da Verdade nos faz quando ele fala assim: espíritas, amai-vos, esse é o meu primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Jesus trouxe primeiro para a gente o amor, né? Ele exemplificou essa vibração para a gente, para que agora nós possamos, através da nossa inteligência, nos instruir para aprendermos a fazer uso aquele amor, daquelas virtudes que Jesus já se apresentou para nós. Então, nós já sabemos e temos condições de escolhas, né? E aí eu fiz a seguinte reflexão, né? Que a aflição e o conflito, ele existe e a gente precisa olhar com mais positividade para o conflito e para a aflição, porque eles nos mostram que nós estamos no meio do caminho, que nós estamos querendo abandonar o homem velho, estamos desejando construir o homem novo, e isso nos causa muita aflição, isso nos causa conflito. Por quê? Eu ainda trago tendências fortes em mim do homem velho que me segura, né, na minha anterioridade, e tenho já uma vontade de seguir adiante, de fazer novas construções, de ser um homem novo, e isso gera muita confusão, muito conflito, porque eu preciso ir para a próxima etapa.
Então, eu destacaria, para finalizar as reflexões que eu fiz, né, que quando a gente conhece as leis de Deus, a gente tem uma razão para compreender tudo isso. E ainda nesse capítulo nós vamos encontrar duas frases. Uma é: instruir-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Olha a mudança de pensamento, de estrutura de pensamento que o Espiritismo nos provoca. Quando ele dissipa o erro das revoltas, né? Saia da ignorância, saia da revolta, da não aceitação e compreenda a sua prova humana e faça disso um objetivo sublime, ou seja, eleve-se acima dessas provas para que você repare o seu erro do passado. Só assim você vai evoluir. Ficando olhando para o problema, parado, revoltado, isso pode te paralisar, pode te congelar nessa situação de reclamação, de não aceitação, de revolta, do porquê eu, e isso não gera novas aprendizagens, né? E para finalizar, o sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo ele sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. De novo, né? Esse sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade, que o Allan colocou isso, né? Mensagem do Espírito de verdade. Essa. É a última frase desse capítulo, trazido pelo Espírito da Verdade, onde ele coloca pra gente assim, como é que nós devemos acalmar o nosso coração? Primeiro, vamos repetir a frase? Eu achei ela muito relevante. Vai lá. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. Olha só, o sentimento de dever cumprido. Quando eu conheço a verdade e cumpro com o que me cabe, com o meu dever, cumprindo com o que é o meu compromisso reencarnatório, com a minha necessidade desta reencarnação, isso me traz tranquilidade e resignação, ou seja, eu aceito, né? Muda a atmosfera vibracional. Isso, muda. No corpo, a consequência. E aí ele coloca, o coração bate melhor. Olha que interessante que ele traz essa reflexão até para o nível fisiológico, né? Você se acalma a tal ponto de sentir o seu coração bater melhor. Ele não bate descompassado, porque a raiva, a revolta, a cólera vibra de uma forma que nos agita de tal forma que dá um descompasso, desacelera o nosso coração. E isso tudo faz com que a gente prenda a respiração, dá um mal-estar físico, gera ansiedade, gera muitas vezes dor no nosso estômago, solta muitas vezes ou prende o nosso intestino, a perna bambeia, dor de cabeça, a pupila dilata. Olha o reflexo da nossa intemperância acontecendo no nível fisiológico, mas que na verdade o fisiológico deve refletir para nós que o nosso espírito está adoecendo perante as nossas escolhas, né? E ele fala. E o nosso corpo, então, sofre tanto quanto, né, mais profundamente abalado estiver o nosso espírito. Quando o nosso espírito estiver atormentado, em aflição, estiver perturbado, estiver duvidando, na verdadeira aflição do sentido da palavra, o corpo vai estar refletindo. Então, para a gente finalizar, né? Posso pegar uma expressão da claro. moda, né? Quanto mais revoltado, menor a imunidade. Menor a imunidade, né? Então, olha que interessante o que nos é revelado hoje, né? A gente foi de uma forma bem profunda, porque Jesus nos traz o jugo, né? E o fardo de cada um de nós pode ser mais leve a partir do momento que você compreende a sua necessidade e não só compreende,
mas a aceita e vai fazer disso seu trabalho que vai modificar a sua vida. Então, quando ele fala assim, Jesus nos coloca aqui, ficará mais leve, porque principalmente quando a gente aceita, e o Alan colocou muito bem no começo da sua fala, quando a gente aceita, a gente vibra de uma forma tão mais tranquila que os espíritos amigos podem se aproximar e nos auxiliar desse momento. E Jesus disse que estará conosco cada momento da nossa vida. Aliás, ele disse que enquanto tiver uma ovelha sua desgarrada, perdida, vibrando dúvidas ali nas perturbações e nas ilusões do mundo, lá ele estará, ou melhor, aqui na terra ele ainda estará para nos auxiliar. Então Jesus nunca nos abandonou. Hoje o Espiritismo, através de uma equipe de amigos que já evoluíram e já conseguem dialogar com Jesus e já se comprometeram em o auxiliar na evangelização, principalmente do Brasil, né, pátria do Evangelho, coração do mundo, aonde o sentimento de cada um de nós deve ser trabalhado, mudando a estrutura de pensamento para que o nosso comportamento se retifique, mostrando uma postura de um verdadeiro espírito espírita cristão, né? Muito bom. Então fica aqui as nossas reflexões dessa sexta-feira, por assim dizer, né? E a gente faz aí o convite para os nossos queridos irmãos, nos acompanhem, continuem. No próximo domingo estaremos mais uma vez aqui, dando continuidade às nossas reflexões. E aqueles que se valeram do recurso da fluidoterapia, mentalizaram em prece as suas necessidades, agora é a hora. Tome aí seu medicamento que está preparado pela espiritualidade amiga e use deste recurso. É um dos recursos que nos está facultados por Deus, que a gente às vezes esquece nos momentos de maior dificuldade, e é um recurso gratuito, simples e muito eficiente, né? A prece e assistência espiritual através da fluidoterapia. Até logo, até a próxima, pessoal. Até, um beijo no coração.